Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live Apocalipse. Dessa vez nós vamos... Apocalipse, o mapa do futuro que já começou. E desta vez nós vamos tratar do arrebatamento da igreja. Nós vamos fazer um panorama, fazer um passeio nas Escrituras e vamos ver o arrebatamento da igreja de um modo que você nunca viu. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Estamos iniciando agora o Apocalipse e o foco desta noite é o arrebatamento da igreja. Mas para nós entendermos o arrebatamento da igreja, nós precisamos fazer um passeio nas Escrituras. E eu convido você para estar junto comigo neste passeio, porque senão nós não vamos conseguir entender a lógica do arrebatamento, por que ele vai acontecer. E como que vai se dar esse processo do arrebatamento da igreja? A nossa jornada, ela se inicia em Romanos, no capítulo de número 11, no versículo de número 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, nesta passagem do apóstolo Paulo, ele está dando o interstício da igreja e depois ele também fala aqui da plenitude dos gentios e depois ele diz que Israel será salvo. Então, para que nós possamos entender o arrebatamento, nós temos que entender quem é Israel, quem é a igreja, qual é a relação da igreja com Israel, e qual é a relação de Israel com Deus, e qual é a relação da igreja com Deus. Porque se nós não entendermos esse panorama, nós não vamos conseguir discernir a necessidade que existe do arrebatamento da igreja. Então, a nossa história começa com Adão. A nossa história começa com Adão. De Adão até nós chegarmos em Noé. De Adão até nós chegarmos em Noé, nós vamos encontrar 10 gerações. Dez gerações. De Adão até Noé, nós vamos chegar em 10 gerações. Depois nós temos Noé, e temos uma passagem de tempo até chegarmos em Abraão. De Noé até chegarmos em Abraão, nós temos 10 gerações. Depois que nós chegamos em Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão. Então nós temos aqui Abraão, nós temos aqui Isaque, e nós temos aqui Jacó. Então nós temos 3 gerações em que Deus vem confirmando
aliança feita com Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, ele tem 12 filhos. E quando ele tem 12 filhos, nós temos aqui as 12 tribos de Israel. Nós temos as 12 tribos de Israel. Nós temos as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel é conhecida por Israel. Israel. Israel, desde Abraão, vem Isaque, vem Jacó, de Jacó tem as 12 tribos, forma o povo de Israel. Nós temos Moisés entregando a lei, Israel se transforma em uma nação, e como nação, Israel entra na terra prometida que é Canaã, e ali ele permanece em Canaã. Israel que permanece em Canaã, ele permanece em Canaã. Eles têm uma terra chamada Canaã. A terra de Canaã é a terra de Israel. Deus tem uma aliança com este povo. E esta aliança é baseada também em uma disciplina muito rígida. E quando Israel, ele não atentou à palavra de Deus e se desviou, Deus traz duas nações para tratar com Israel. A primeira nação, o Império Assírio. E com a vinda do Império Assírio, das 12 tribos de Israel, 10 tribos são espalhadas entre as nações. Elas, praticamente, nós não temos notícias delas, elas saem do foco histórico de Deus, no sentido daquilo que está relatado nas Escrituras. E depois nós temos a Babilônia. Israel fica na Babilônia 70 anos em cativeiro. Ele fica 70 anos em cativeiros na Babilônia. Esse cativeiro que terminou com 70 anos, ele não trouxe todo Israel de volta para Jerusalém, para Canaã. Uma parte de Israel ficou na Babilônia. E os judeus da Babilônia se esparramaram por outras nações. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, o que acontece com Israel? Em Deuteronômio, em Levítico, é dito que quando Israel desobedece a Deus e ele não se arrepende, Deus multiplica em 7 vezes mais o castigo com Israel. E o castigo de Israel, que começou na Babilônia, ele perdura nos séculos até chegar o ano de 1948. Em 1948, Israel volta a ser uma nação. Israel volta a ser uma nação. Então, este é o quadro que nós temos no Antigo Testamento. Deus cria Adão, de Adão até Noé, 10 gerações. De Noé até Abraão, passam mais 10 gerações. Depois vem Abraão, Isaque e Jacó. Deus faz uma aliança com Abraão. De Jacó vem 12 tribos, as 12 tribos de Israel, que formam o Israel. E Israel, ele vai para a terra de Canaã, mas por conta da sua desobediência,
a Síria destrói 10 tribos de Israel e espalha ela entre as nações, colocando outros povos na região de Canaã, onde ficavam as 10 tribos. E as 2 tribos que sobraram, elas se tornaram objeto da disciplina de Deus pela mão da Babilônia. E aí, como Israel, depois de 70 anos, tinha que voltar para Canaã, e eles não voltaram, uma parte só voltou. O castigo, segundo o livro de Levítico, ele é aumentado 7 vezes, e o castigo continuou desde o período da Babilônia até 1948, quando Israel volta a ser uma nação. Então este aqui é o nosso quadro do Antigo Testamento, a história de Israel. Então vamos entender a história de Israel. Israel era o povo, quando nós lemos a história de Israel, nós temos que colocar uma vírgula na nossa compreensão da história de Israel. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo de número 3, 2, ele diz assim: porque não é judeu aquele que é aparente, ou é apenas exteriormente, nem é circuncidado quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede do homem, mas de Deus. Então, o que nós temos no Antigo Testamento? Nós temos Israel, e Israel se divide em 2 grupos. O judeu de coração, e o judeu de aparência. O judeu de coração é aquele que conseguiu, no Antigo Testamento, ter a visão da promessa de Deus. Ele se apegou naquela promessa e ele foi salvo. Então nós temos os ícones, né? Aqueles nomes mais conhecidos. Nós temos Abraão, Isaac, Jacó, depois nós temos Moisés, depois nós temos Davi, depois os profetas. Então, homens de Deus que conseguiram enxergar o cordeiro que estava vindo. Isaías é chamado o evangelista do Antigo Testamento. Ele foi aquele que teve a visão mais clara e ele desenhou em Isaías 53 o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o Israel de coração, ele enxergava o Cordeiro de Deus. E ele era salvo baseado na fé. Lembra que Israel tinha o culto sacerdotal, o Cordeiro era oferecido naquele culto, e o Israel de coração, ele conseguia enxergar Deus no Antigo Testamento, e ele conseguia crer nas promessas de Deus, e ele era salvo baseado nessas promessas. Este Israel que não se converteu é o Israel baseado na lei, em que ele entendia que para ser salvo tinha que obedecer à lei. E nessa situação se encontra os fariseus quando Jesus chega. Os fariseus, eles se apegavam às minúcias da lei e eles injetaram na lei de Deus mandamentos humanos e eles viviam uma aparência de religião. Isso que nós estamos dizendo de Israel,
nós podemos também dizer acerca da igreja. Acerca da igreja. Dentro da igreja, nós também temos esses dois grupos de pessoas, aqueles que tiveram uma experiência real com Deus e se converteram e nasceram de novo, e aqueles que vivem baseado na aparência, baseado na lei, mesmo tendo sido batizado nas águas, mesmo sendo membro da igreja, mesmo participando da ceia do Senhor, ainda assim, eles não conseguiram entender a experiência do novo nascimento. Então, a mesma coisa que acontece com Israel, acontece com a igreja. Nós temos um grupo que crê e um grupo que não crê. Esta é a situação de Israel, esta é a situação da igreja. Então, como funciona a história de Israel? Aqui nós temos a linha da história. Aqui nós temos a linha da história. Aqui nós temos a eternidade passada. Aqui nós temos a eternidade futura. Na linha da história, em algum ponto dela, nós tivemos a crucificação de Jesus Cristo. Com a crucificação de Jesus Cristo, nós tivemos o Pentecoste. Com a crucificação, tivemos o Pentecoste. E a história da igreja vai continuar até que num dado momento a igreja será arrebatada. E depois do arrebatamento da igreja virá o dia do Senhor. O dia do Senhor. Esse dia do Senhor, ele também é conhecido como a 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel. O que Deus fez com Israel? A linha da história de Israel, ela vinha nessa direção. Quando chegou aqui, eles rejeitaram Jesus Cristo. E tendo rejeitado Jesus Cristo, Jerusalém foi destruída. Eles foram espalhados entre as nações, até que em 1948, Israel se torna nação, e a história de Israel continua nessa trajetória. Eles cruzam o dia do Senhor, até que vai chegar o dia em que eles vão ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Então, a história de Israel, eles seguem a linha do Cordeiro, na expectativa da vinda do Cordeiro, e muitos morreram nessa fé. Então, muito judeu do Antigo Testamento, ele foi salvo por causa dessa fé. Nós temos, eu citei Davi como um caso típico, nós temos Moisés, nós temos Davi, nós temos os profetas, os homens de Deus que conseguiram enxergar pela fé o Cordeiro. Anunciaram que o Cordeiro viria. Mas o Israel que não se convertia, o Israel que não era de coração, quando o Cordeiro chegou, ele negou o Cordeiro.
E aí a Bíblia diz que o texto que lemos em Romanos, que o endurecimento veio em parte em Israel, até que eles vão ser salvos de novo. E esse intervalo de tempo em que Israel ficou espalhado entre as nações, é o intervalo de tempo da igreja. É chamado a dispensação da graça da igreja. Agora, observa um detalhe. Quando nós olhamos Israel no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 54, Isaías, capítulo 54, o versículo de número 5, nós lemos o seguinte, Isaías 54, o verso... Isaías 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Israel, então aqui tem a história de Israel. Israel, o Criador é o marido de Israel. É por isso que nós, quando ouvimos falar das bodas do Cordeiro, nós não ouvimos falar do casamento de Israel com o Cordeiro. Porque Israel já casou, vamos assim dizer, com o Criador. Deus, ele é visto sob duas óticas. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus Criador, e o Deus que redime o homem, o Deus Redentor. O Deus Criador é Jesus, ele criou todas as coisas. Mas vamos colocar, o Deus Criador, ele olhou para Israel e disse, eu vou assumir Israel como minha esposa. Então já houve o casamento entre Deus e Israel. E aí nós chegamos aqui e encontramos a igreja. E a igreja é a noiva do Redentor. A igreja é a noiva do Redentor. E como noiva do Redentor, a igreja está na expectativa das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, ela vai se dar na igreja no dia do Senhor. As bodas do Cordeiro. Isso significa que enquanto o dia do Senhor está acontecendo na terra, lá no céu está acontecendo o casamento entre o Cordeiro e a sua noiva, que é a igreja. Então observa, aqui vem o primeiro detalhe do arrebatamento. Por que que a igreja não vai estar no dia do Senhor? Porque o dia do Senhor é um tratamento entre Deus e Israel. A história da igreja termina com o arrebatamento, podemos assim dizer. A história de Israel continua depois do arrebatamento. Então, a igreja, ela vem andando com Jesus nesse período aqui, nesse período, da cruz até o arrebatamento, chamado período da graça, ou dispensação da graça. A igreja está caminhando em direção ao noivo. Israel está caminhando em direção à batalha de Armagedon e o encontro com o Cordeiro. Israel vai se converter ao Cordeiro na última batalha. Não todo Israel, a grande parte de Israel, ela vai se converter na última batalha. Então,
o que nós temos? Nós temos o seguinte: para Israel chegar até Cristo como nação, a igreja tem que sair da terra. Entenda? A igreja é noiva do Cordeiro. O Cordeiro, ele vai vir para a batalha de Armagedon. O Cordeiro, ele vai vir com o seu exército. E o seu exército é formado pelos santos, pela noiva do Cordeiro que vem junto com ele. Então, a primeira visão que nós temos que ter é que o arrebatamento é condição necessária para que o povo judeu, como nação, se volte para Jesus Cristo. Por quê? Porque apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 2, ele diz que Deus pegou o judeu, os primeiros cristãos eram judeus, os apóstolos eram judeus, Jesus é judeu. Então ele pegou os judeus, eles se converteram e formaram o embrião que deu origem à igreja. Depois os gentios se achegaram e os judeus, numa grande parte, rejeitou o cristianismo e foi espalhado nas nações, e a igreja teve uma prevalência de gentios ao longo da sua história, ainda que judeus tenham nesse período se convertido a Jesus Cristo. Então entenda, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, para eu ser salvo, desde Abraão até a morte de Jesus, eu precisava crer no Cordeiro que estava por vir. Eu precisava circuncidar-me de forma que eu me integrava a Israel, o Israel convertido, e aquela minha esperança me dava a expectativa da minha salvação. Depois que Jesus veio, Israel como nação, o judeu que não tinha se convertido, o judeu que ele pensava que era judeu e não era, ele era judeu, mas não de coração, ele era circuncidado, mas não de coração, esse judeu rejeitou Jesus. Uma parte dos judeus, bem pouco, muito pouco, se converteram e formaram a igreja primitiva. Depois, à medida que a igreja foi crescendo, ela foi crescendo por meio dos gentios, os judeus foram diminuindo, e os judeus permaneceram por 2000 anos na história, longe da sua terra, por causa da disciplina de Deus. Agora que Israel voltou para a sua terra, se você me perguntar quando é que vai ser o arrebatamento, a data do arrebatamento é para ontem. Ele já devia ter acontecido. Ele já devia ter acontecido desde os dias de Paulo. Paulo tinha a expectativa do arrebatamento. Cada geração que nasceu sobre a face da terra, desde a igreja primitiva, ela teve a expectativa do arrebatamento nos seus dias. Mas agora que Israel está na sua terra, muito mais agora, a igreja já pode subir, porque se ela subir, Israel está na sua terra, pronto para receber Jesus quando ele voltar fisicamente. Então, a igreja precisa ser arrebatada para o dia do Senhor começar. É por isso que Jesus, o próprio Senhor, deu a promessa à igreja de Filadélfia, no capítulo 3, o versículo 10, quando ele diz, vamos ver, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que vivem sobre a terra. A igreja, ela vai ser livre desta hora. Ela vai ser livre de tudo que vai acontecer depois do capítulo 4 em diante. Então, o que nós estamos dizendo? A igreja precisa ser arrebatada
para que a história de Israel continue o seu curso até Israel se converter a Jesus como nação. Lembra que Israel, ele é a esposa do Criador. A igreja é a noiva do Redentor e será a esposa do Redentor. Então, por isso que quando olhamos para a Nova Jerusalém, nós encontramos dois grupos de pessoas. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Na porta da Nova Jerusalém estará as 12 tribos de Israel. Nos muros de Jerusalém estarão os 12 apóstolos de Jesus. Isso demonstrando que lá na eternidade a igreja viverá conjuntamente com Israel. A igreja continua sendo igreja, a esposa do Redentor. Israel continua sendo Israel, a esposa do Criador. Qual é a diferença? A diferença é que quando Deus escolhe Israel, Israel é como o guardião. Ele é o guardião da criação. É por isso que quando nós encontramos a batalha de Débora e Baraque, nesta batalha, depois de Débora, uma juíza, ter vencido a batalha, em Juízes capítulo 5, o versículo de número 20, ela cantando a vitória daquela batalha, ela vai dizer o seguinte: desde os céus pelejar as estrelas contra Cisera, desde a sua órbita o fizera. Lembra quando Daniel estava orando? Um anjo desceu para ajudá-lo e ele disse que o anjo Miguel teve que vir de reforço para que ele conseguisse cruzar pelo príncipe da Pérsia e entregar a resposta para Israel. Israel, quando ele se movimenta, os astros se movimentam junto com ele. É por isso que Israel, na aliança com Deus, é uma aliança com a terra. É por isso que Deus diz a Israel que se Israel se volta para Deus, a terra produz. Se Israel rejeita Deus, a terra não produz. Lembra de Isaías, de Elias? Elias disse: não vai chover por 3 anos até Israel se converter. E não choveu por 3 anos. E depois Elias disse: vai chover agora. E choveu. Então Israel, ele tem um vínculo com a terra, ele tem um vínculo com a coisa criada. É por isso que os judeus, eles são tão ricos no mundo. Eles dominam a ciência, eles dominam o dinheiro. Por quê? Porque eles têm essa habilidade do Criador. Eles são a esposa do Criador. Então eles têm a habilidade do Criador junto com eles. Agora, e a igreja? A igreja não é a esposa do Criador. A igreja é a esposa do Redentor. E como esposa do Redentor, o que Deus busca na igreja não é um guardião da adoração. O que Deus busca na igreja é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, já vimos aqui o tempo de Israel, o tempo da igreja. Vamos dar uma olhada na Nova Jerusalém. Nós temos a Nova Jerusalém, um prédio. Na verdade, ele é um cubo. A Nova Jerusalém, ela tem 12 portas. E ela tem os muros. E imagina que Israel está na porta da cidade. Aonde estaria a igreja? Ela estaria dentro da cidade, diante do trono de Deus. Por que a igreja está dentro da cidade, diante do trono de Deus? Porque ela é adoradora. Por que Israel estaria na porta da cidade e não no trono? Porque ele é guardião. Agora, observa um outro detalhe. Israel diz que só há um Deus.
e a Nova Jerusalém é a cidade do Deus vivo. Então, para passar na porta, é preciso crer que há um Deus. Mas a igreja, ela tem uma experiência com Deus Trino. Deus o Pai, Jesus Cristo o Senhor e o Espírito Santo. Então a igreja, ela vai se colocar junto com os anjos no centro da cidade, adorando a Deus. E Israel, ele vai se colocar no entorno da cidade, como que vigiando as portas da cidade. Então esta é a posição da igreja e de Israel. Cada um na eternidade terá um papel distinto, tanto a igreja quanto Israel. Cada um terá um papel distinto. Então nós já vimos que na Nova Jerusalém eles estarão trabalhando em cooperação, em harmonia. Agora, vamos entender uma coisa. Eu disse que na noite, nessa live de hoje, nós vamos ter uma visão acerca do arrebatamento completamente distinta daquela que usualmente nós temos. Lembra que na primeira live eu havia dito que o capítulo 1 é as coisas que João viu. O capítulo 2 e o capítulo 3 são as coisas que são, que é o tempo da igreja. O tempo da igreja. O capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 e o capítulo 5, ele trata depois do arrebatamento. O que eu estou dizendo com isso? Para que o primeiro selo seja aberto, é preciso que a igreja seja arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, ela vai estar lá no capítulo 4 e no capítulo 5, participando de tudo aquilo que ali está acontecendo, inclusive a abertura dos selos, ok? Agora, o capítulo 6 e o capítulo 7, o capítulo 6 e o capítulo 7, ele trata da abertura dos selos. Então aqui tem a abertura dos selos. Então, até aí nós temos uma sequência cronológica muito bem definida. No capítulo 6, no selo de número sexto selo, nós temos o início do dia do Senhor. Então, quando abrir o sexto selo, nós temos o início do dia do Senhor. Observa que tem um espaço temporal entre o primeiro selo e o sexto selo. Existe um espaço de tempo. Só depois da abertura do sexto selo começa o dia do Senhor. Note outro detalhe. No capítulo 4, a igreja já está arrebatada. Então todos os eventos que acontecem no primeiro ao sexto selo está acontecendo depois do arrebatamento e antes do dia do Senhor. Ok. A igreja é arrebatada. Como é que acontece essa história? Como que acontece o arrebatamento da igreja? Por que que a igreja vai ser arrebatada num abrir e piscar de olhos? Porque Jesus disse que o dia do arrebatamento da igreja, ninguém vai saber desse dia. É a data mais bem guardada do universo. Somente Deus, o Pai,
conhece essa data. Jesus, enquanto homem, ele não tinha o conhecimento desse momento. Não, ele falou que nem ele, nem os anjos sabiam qual era a hora do arrebatamento. Agora vocês vão entender por que ninguém pode saber da hora do arrebatamento. A hora do arrebatamento, no conceito militar, é chamado dia D. Lembra, houve na Segunda Guerra Mundial o ataque da Normandia. A Alemanha sabia que os aliados iriam atacar a Alemanha com a Batalha de Normandia, mas eles não sabiam qual era a hora exata da batalha. E porque eles não conheceram a hora exata da batalha, eles foram derrotados. Então, esta hora da batalha é uma hora que nós precisamos entender. Agora, eu disse que o capítulo 1 é as coisas que João viu. O capítulo 2 e o capítulo 3 é a época da igreja. O capítulo 4 até o capítulo 7, o arrebatamento já aconteceu. Então, no capítulo 4 ao capítulo 7, o arrebatamento aconteceu. Quem é que conta a história do arrebatamento no Apocalipse? O capítulo de número 12. O capítulo de número 12 conta como se dará essa história. E ele começa dizendo: e vi um grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, no capítulo 12, João viu uma mulher grávida, com a lua debaixo dos seus pés, brilhando como o sol. Quem é esta mulher? Quando a Bíblia ela vai falar da profecia, para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje, ela tem que contar a história que aconteceu ontem. Quando eu comecei essa live, eu comecei lá com Adão, depois lá com Noé, depois lá com Abraão, depois lá com Jacó, depois com as 12 tribos e vim trazendo a história até nós entendermos o que está acontecendo. É isso que está acontecendo no capítulo 12. Esta mulher é Israel. Por que ela é Israel? Esta condição em que ela está na sua posição de glória. Ela está grávida. Grávida em dois sentidos. O primeiro sentido da gravidez de Israel é para gerar o filho homem, o filho varão, o filho de Deus. Maria representa esta mulher que teve no seu ventre o filho de Deus e ele nasceu. A segunda alusão da gravidez de Israel é que Israel, nessas dores de parto, ele vai gerar a igreja. Lembra? Israel, ele estava na plenitude do tempo. Jesus tinha vindo. Bastava ele aceitar Jesus e estava tudo acabado. Mas Israel, ele se recusou a aceitar Jesus. E porque ele se recusou a aceitar Jesus, ele perdeu essa condição de glória. E ele passa a ter que correr, fugir do grande dragão. Esta mulher é Israel. Aqui a Bíblia diz que esta mulher gera o filho varão que há de ser arrebatado. O filho varão é o que há de reger as nações da terra. O filho varão é Jesus Cristo. Ele há de reger as nações da terra. Mas a igreja vai reger junto com ele, porque a igreja é povo sacerdotal e nação santa. É reino sacerdotal e nação santa. Então a igreja é este povo que vai reger a terra junto com Jesus. Agora, esse que vai ser arrebatado não é Jesus. Jesus não foi arrebatado.
ele foi assunto ao céu, ele foi elevado gloriosamente para o céu, ele foi elevado vitoriosamente para o céu. Então nós vimos a ascensão de Jesus. Quando a Bíblia aqui em Apocalipse 12 diz que o filho varão vai ser arrebatado, ele está dizendo da última fase da igreja, quando o corpo de Cristo será tirado de sobre a terra. Diante da igreja tem o dragão. O dragão tem um objetivo e é preciso entender esse objetivo. O objetivo do dragão está escrito no verso 4. O dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar à luz a um filho, para devorar o filho que ia nascer. O objetivo de Satanás é impedir o arrebatamento da igreja. É essa a posição do dragão. Ele está nos lugares celestiais. Um dos objetivos dele estar nos lugares celestiais é porque ele quer impedir que a igreja suba, porque ele sabe que se a igreja subir, a igreja vai se unir com Jesus e ele vai cair na terra. Ele não vai ter mais lugar no céu. Sabendo disso, ele está travando os lugares celestiais e impedindo que a igreja seja arrebatada. Mais um detalhe dessa batalha. Satanás está nessa posição e a mulher dá luz ao varão e a mulher sai da história, porque nós vimos lá atrás que Israel rejeitou Jesus e ele é espalhado entre as nações, ele desaparece na história e a igreja ocupa um lugar na história. E a igreja, lembra de quando falamos das parábolas de Jesus? A igreja começa forte e ela vai perdendo seu vigor, até que quando Paulo fala da vinda do anticristo, ele diz: o anticristo não virá sem que antes aconteça a grande apostasia. E nós vemos a apostasia na igreja a partir do momento em que Jesus, na igreja de Laodiceia, a sétima igreja do Apocalipse, o Senhor já está colocado do lado de fora da porta, batendo, querendo entrar. Significa que a igreja dos dias do arrebatamento será uma igreja apostatada da fé. Por outro lado, nesses dias, haverá uma igreja que é a igreja de Laodiceia, uma igreja pequena e de pouca força, e ela será arrebatada. Enquanto a grande igreja está caminhando para a apostasia, a pequena igreja está se preparando para encontrar o Senhor nos ares. Como é que se dá esse encontro? A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 12, que Satanás fechou os céus, impedindo que o arrebatamento aconteça. Como ele percebe que a igreja está perdendo a sua força ao longo da história, principalmente a sua força intercessora, ele fica tão tranquilo nos lugares celestiais, que Apocalipse capítulo 12 diz que ele manda a terça parte dos anjos para a terra. Significa que ele ficou com 2/3 de anjos no céu, e 1/3 ele mandou para dentro do planeta Terra. Isso aconteceu desde 1948, que Satanás está mandando seus demônios infiltrarem no planeta, porque desde 1948 começou os dias de Noé e os dias de Ló, os dias em que os homens serão como os homens dos dias de Noé, que são mal continuamente, que vão perdendo a presença de Deus, vão extirpando o nome de Deus da face da terra, vão produzindo leis para impedir a propagação do evangelho, vão produzindo a indústria do aborto e essas coisas, e a idolatria vai campeando. Então o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias serão dias trabalhosos, serão dias penosos, porque os homens serão amantes de si mesmos. Isso começa em 1948.
E neste caminhar do endurecimento da humanidade, vem também o endurecimento da igreja, a igreja que não teve uma experiência real com Jesus Cristo, e a igreja vai se deixando levar por toda sorte de vento e doutrina, por homens que vão maquinando erros e inserindo os erros dentro da igreja, e porque a igreja institucional, ela não tem essa percepção, ela vai se enfraquecendo, caminhando para a força política. Antes a igreja era força espiritual, agora a igreja começa a constituir partido político, a igreja começa a se envolver na política, porque ela não tem mais aquela força espiritual, assim como os fariseus na época de Jesus faziam acordo com os romanos para manter os templos abertos. E o que está acontecendo lá em cima? Satanás está cercando. O que ele está fazendo na terra? Ele está infiltrando a terça parte dos homens na terra, dos anjos na terra. Por isso que a malignidade da humanidade ficou pior. Por isso que qualquer coisa acontece, uma briga, uma catástrofe, acidentes e essas coisas todas. Porque Satanás está fazendo os anjos se infiltrarem na terra. Porque como não há intercessores, ele diz, eu não preciso de todos os meus anjos malignos no céu. Eu já posso mandar 1/3 deles para a terra. A Bíblia diz que a igreja que vai ser arrebatada, a igreja de Filadélfia, é uma igreja de pequena força. Então, por causa dessa pequena força, Deus dá uma ordem. E ele é uma ordem que ele nunca deu. Essa coisa nunca aconteceu em toda a história do universo. Deus entrega uma ordem ao arcanjo Miguel. E ele diz, arcanjo Miguel, ataque Satanás. Essa história, houve peleja no céu, Apocalipse capítulo 12, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Por que é admirável essa batalha? Porque no livro de Judas diz que quando Miguel foi buscar o corpo de Moisés a pedido de Deus, Satanás se levantou contra Miguel para impedir que o corpo de Moisés fosse levado para Deus. Miguel não lutou com Satanás. Ele disse, o Senhor te repreenda, pegou o corpo e foi embora. Ele nunca teve uma batalha direta com Satanás. Por quê? Porque Satanás é o primeiro anjo criado. Ele é o anjo mais poderoso do universo. E se for fazer uma luta frente a frente entre Satanás e Miguel, Miguel perderia a batalha, mesmo que ele fosse o anjo do Senhor. Porque Satanás tem mais poder do que Miguel quando a gente diz anjo lutando contra anjo. O primeiro anjo criado, ele é o mais poderoso do universo. Por isso que Miguel não teria condição de vencer essa batalha. Mas aí vem a pergunta, se Miguel não tem condição de vencer essa batalha, por que ele está fazendo esse enfrentamento? Porque Miguel sabe um jeito de vencer Satanás. Tudo que ele precisa. Imagina você, Satanás está olhando para cá, para o planeta Terra. E ele está cuidando para não haver o arrebatamento. Todas as brechas estão fechadas. É impossível o arrebatamento acontecer. Não tem jeito, porque ele já cobriu tudo. Ele fechou os lugares celestiais. Ninguém vai conseguir sair do planeta Terra para ser arrebatado. Mas de repente alguém diz, Satanás, arcanjo Miguel está vindo em batalha. Ele diz, é impossível. Ele nunca me enfrentou. E ele está olhando para a terra. Ele nunca me enfrentou. E aí eles continuam dizendo, ele está vindo, é verdade, ele vai atacar. Não vai, eu garanto, ele nunca me enfrentou. Mas aí quando os anjos dizem, olha para trás, ele vai atacar. Quando ele olha para trás, ele se distrai por 1 segundo. 1 segundo. A janela se abre e o arrebatamento acontece. E quando Satanás se volta já é tarde. O arrebatamento aconteceu.
Quando o arrebatamento acontece, Jesus, o cabeça, está no céu, a igreja, o corpo, está no céu, e Satanás fica debaixo dos pés da igreja. A igreja está ocupando os lugares celestiais como jamais ocupou, com seu corpo glorificado, e não há mais espaço para Satanás no céu, e ele cai na terra. É por isso que nós temos que estar bem atentos nas coisas concernentes ao arrebatamento. Porque Deus vai abrir a janela de 1 segundo. Esse é o dia D. Essa janela vai abrir e vai fechar. É num piscar de olho. É o tempo de Satanás se distrair, porque a batalha não termina ali, ele cai na terra, e a batalha continua, e vai continuar em muitas outras situações de guerra com Satanás. Mas aquela, ele perdeu. Quando o arcanjo Miguel, ele só tinha que abrir uma janela de 1 segundo. É por isso que ele enfrentou Satanás. Foi uma guerra de distração. É tipo assim, Satanás, vem bater em mim, vem, vem. Quando Satanás se volta para Miguel, a igreja sai. 1 segundo. 1 segundo. Qual é o problema hoje entre aqueles que anunciam a volta do Senhor? Eles estão dizendo o seguinte: antes de Jesus arrebatar a sua igreja, haverá um grande avivamento. Eu digo, não haverá. Por que que não haverá? Pela simples razão que Paulo diz que no último tempo, antes do anticristo se manifestar, haverá uma grande apostasia. O apóstolo Paulo fala que espíritos ministradores de doutrinas demoníacas estão se infiltrando na terra. E o próprio Senhor Jesus disse que a igreja que vai ser arrebatada é a penúltima, a de Filadélfia, uma igreja de pouca força. Então não haverá essa de que haverá um grande avivamento, então acontecerá o arrebatamento. Não haverá. O grande avivamento vai acontecer depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento vai acontecer o maior avivamento de todos os tempos. E vão se converter gente de todas as raças, povos, línguas e nações. Aonde que está escrito isso? Está escrito em Apocalipse, na abertura do 7º selo, capítulo 7. É ali que vai acontecer o grande arrebatamento. Mas a igreja já terá sido arrebatada. É por isso que o arrebatamento, ele é tão eminente. Porque tudo que Deus precisa é dar o toque, Satanás abrir uma janela de 1 segundo e a igreja vai subir. A igreja a igreja de Filadélfia, a igreja que tem a promessa, a igreja que guardou a palavra da perseverança. É esta igreja que sobe no arrebatamento. A igreja confessional, a igreja que não nasceu de novo, a igreja que se deixa levar por toda sorte de vento e doutrina, a igreja que não discerne o conteúdo bíblico que ela recebe, a igreja que está dormindo, a igreja que é aquelas virgens que estão sem o azeite. Esta igreja fica. E aí é outra história. O que acontece depois do arrebatamento? Então, fica aqui as duas questões principais que nós temos que entender acerca do arrebatamento. Primeiro, o arrebatamento precisa acontecer para Israel se converter a Jesus. A igreja tem que sair da terra para Israel se converter. Segundo, haverá uma batalha no céu e uma janela de 1 segundo vai ser aberta, o suficiente para a igreja passar. E nós temos que ter o azeite, temos que ter o Espírito Santo conosco, porque ele é o selo de garantia de que nós vamos subir. Todo aquele que tem o Espírito Santo com ele, que é templo do Espírito Santo, este será arrebatado. Este está pronto. Agora, todo aquele que diz que é cristão e não é, que vive uma fé que não levou ele ao novo nascimento, que vive uma fé profissão de fé, mas não uma fé que muda a natureza do seu coração, esse, quando chegar o toque da trombeta, ele sabe que o toque vai tocar, ele vai ouvir o toque da trombeta, mas ele não tem o Espírito Santo para poder subir.
O Espírito Santo é o selo que nos garante o arrebatamento da igreja. E assim, nós estamos encerrando esta live. Que você possa ter sido ricamente abençoado por esse conteúdo. Pega esse aviãozinho e mande para outros, para que também possam ser abençoados. E se você, alguma coisa do que foi dito aqui impactou você, escreve nos comentários. Coloque aquilo que você está entendendo, para que você possa, conjuntamente conosco, crescermos. Nós possamos crescer na nossa fé mútua para com Deus. E esteja preparado, porque Jesus está voltando. Que o Senhor seja louvado e você tenha uma boa noite.